Sejam bem-vindos ao Trainer Rider. Eu sou o Juliano, personal trainer, e aqui a gente vai falar muito sobre exercício físico, tanto para praticantes de musculação quanto para profissionais da área. Sobe na garupa, vem comigo. Pessoal, então como vocês viram no título, hoje vamos falar um pouco sobre contabilidade para personal trainer e possíveis erros que geralmente a galera comete. Então o primeiro deles é achar que o personal pode ser MEI, já que como somos registrados num conselho e profissionais da saúde, tem uma lei, eu vou colocar aqui na tela, que nos proíbe de fazer nossos recebimentos como MEI. E aí, por conta disso, o certo é abrir uma empresa. E abrindo uma empresa, vale muito a pena optar pelo Simples Nacional, né? Você vai pagar ali em torno de 6% do que tu recebe e caso sua renda bruta mensal ultrapasse 15 mil reais, são 15, passa para a próxima faixa, que aí são 11%. Mas também, para que isso não aconteça, você pode ajustar o fator R ali. Eu não sei explicar muito bem, mas se você colocar no chat GPT, ele explica certinho. Que ajustando o fator R, basicamente, você faz com que seja como tu receba mais. Ele é uma estratégia contábil para parecer que tu recebe mais, tu aumenta o valor do Prolabore. No final não importa, só vai pagar um pouco mais de INSS. E com isso o fator R fica ajustado para que... A pessoa ficou parada lá atrás. Para que você volte para a primeira faixa. E aí tu paga 6%. E aí tá, principais problemas de não declarar corretamente ou não declarar, porque a maioria recebe até como pessoa física. Como pessoa física, tu não consegue uma boa comprovação de renda para, por exemplo, conseguir um financiamento. Então a gente, esse ano, comprou um apartamento e para isso a gente precisou do nosso imposto de renda bem ajustado. E o imposto de renda a gente usou como comprovação de renda os lucros da empresa, já que eu e minha esposa somos sócios, os únicos, né? E aí a gente tira o dinheiro da empresa e a gente usou isso para justificar a nossa renda, e é uma ótima forma de o banco conseguir liberar o financiamento, já que se a gente fosse usar só movimentação bancária não daria. Para vocês terem ideia, movimentando ali num banco que a gente mandou cada um perto de 8 mil, 9 mil por mês, o banco liberava 100 mil de financiamento, que aí não dava para nada, né? Contar pra vocês que eu tenho mó vergonha de ficar falando parado num semáforo. O pessoal vai saber que eu tô falando com a câmera, né? Mas eu ainda não me acostumei. Eu tô gravando há uma semana, possivelmente quando você estiver vendo esse vídeo já tem vídeo há mais de mês, porque tiveram alguns dias dessa semana que eu gravei 4, 5 vídeos. E
Legal, e aí tá, outro ponto muito importante da comprovação de renda é que ela serve para que você não caia na malha fina, né? Porque cair na malha fina é um troço, tipo, se você estiver recebendo no CPF, é uma multa absurda. Tu tem que pagar 27% acima do limite ali, que hoje, em dezembro de 25, é de 2.834, vai passar para 5.000. Mas, por exemplo, uma pessoa que recebe 15 deveria ter declarado tudo, e esses 10 acima estão em desacordo. Isso é sonegação fiscal. E aí a multa é um troço muito alto. Eu não lembro quanto, mas eu acho que inclusive é acima de 50%. E tipo, se ela for 50%, tu tem que pagar um imposto em cima dos 10 mais 50%. Então vamos dizer que o imposto em cima de 10 sendo 2.700, vai pagar 4.000 reais ali por mês. E ele deixou parcelar, né? Mas tu não quer que isso aconteça. E aí por conta disso é muito melhor pagar os 6% pela empresa. E tá, quais são os custos de abrir a empresa? Contabilidade é obrigatório quando você tem uma empresa, uma nossa limitada ali pelo Simples Nacional. A contabilidade sai, a gente paga 350 por mês, uma contabilidade física aqui na Palhoça, que é uma cidade próxima de Florianópolis. A gente paga INSS, que pela faixa que a gente aumentou ali do nosso salário, a gente está pagando os dois juntos, se eu não me engano, dá R$550. Mas assim, é o dinheiro que de alguma forma pode retornar, tanto para aposentadoria, que a gente não acredita muito, mas por exemplo, em caso de precisar se afastar do trabalho por alguns motivos, o INSS te garante algum dinheiro, né? E aí a gente paga o boleto, que é o boleto pesado que vem pro dia 20, que é o do Simples Nacional, que aí são os 6% em cima das notas fiscais lançadas no mês. E aí tem meses que dá um bom dinheiro. Mas assim, como eu digo, é melhor pagar 6 do que pagar 27. Além disso, em dezembro, isso é algo que, eu fico muito indignado da existência, tem o 13º da contabilidade. Por exemplo, agora a gente está no mês de dezembro e a gente pagou 2 boletos de contabilidade, sendo que a gente não tem 13º salário. Tudo bem, o pessoal da contabilidade tem que pagar o 13º dos funcionários, né? E eles têm algumas coisas a mais que tem que fazer em dezembro. Só que a nossa empresa, até a gente que lança as próprias notas, inclusive para quem lança nota, vai saber do que eu estou falando, ficou insuportável lançar nota no novo sistema, que agora é federal. Antes era um sistema municipal, aqui de Florianópolis era absurdo de bom. E eu demorava 10 minutos para lançar 30 notas. No sistema federal novo, tudo bem que eu tive que fazer todas as notas do zero, colocar uns endereços, mas eu demorei 1h10 para lançar as mesmas 30 notas. O sistema é insuportável. Eu ainda mandei mensagem para a contabilidade perguntando se eu tinha feito algo de errado, ou eu não estava otimizando algum processo, e eles falaram, tu ainda lançou rápido, mas que provavelmente eles vão melhorar esse sistema, né? Até porque verba para isso é o que mais tem. E imagina empresas que lançam 30 notas por dia. Um funcionário vai perder um bom tempo do seu trabalho só para lançar essas notas. E pessoal, assim, depois que a gente abriu a empresa, a gente passou a ter uma tranquilidade que não tem preço, assim, saber que tá de acordo com o fisco e aí tu não tem receio de passar mais dinheiro na empresa, menos, porque tu sabe que tu tá fazendo as coisas certo. E o Florianópolis está começando a receber os turistas e o trânsito fica muito pior que o normal, porque
O pessoal aqui de Florianópolis é muito bom, ele dirige muito bem, na maioria das vezes dão seta, eles olham no retrovisor. Só que vem um monte de turista e o que mais acontece quando você está em outra cidade é que tu não sabe onde entrar nos lugares, e aí do nada o GPS está avisando e tu cruza 2 faixas porque tu tá percebendo que perdeu a entrada, e aí começa umas fechadas, umas pessoas que não dão certo, umas pessoas que não deixam espaço no corredor, coisa que o florianopolitano geralmente deixa. Vocês veem que a maioria dos carros aqui deixam um bom espaço, né? E quanto ao assunto do vídeo, basicamente é isso. Espero que eu tenha ajudado. Posso ter falado alguma coisa de errado por não entender muito, mas uma dica muito valiosa que, conversando com uma aluna, ela me recomendou usar o ChatGPT como um assessor contábil. Você vai lá, pede para ele: gostaria que você atuasse como um assessor contábil, me passando estratégias de alisão fiscal para que eu esteja de acordo com o fisco, considerando as leis brasileiras. Gente, é bizarro. Esse prompt assim faz com que ele te passe coisa que tu pode pedir para ele ser bem específico, e ele te passa coisas que você teria que pagar para uma assessoria contábil para saber o que fazer. Então vale bastante a pena. Se tiver curtido o conteúdo, deixa o like, e quiser entender mais sobre a rotina do personal, etc, e coisas do dia a dia, se inscreva também no canal. Valeu!